Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, sou a professora de Ciências do 7º ano, e na aula de hoje nós iremos começar um conteúdo programático novo. Antes da gente começar a aula, eu quero que vocês façam um pequeno experimento aí na casa de vocês. Eu quero que vocês fiquem em pé, e aí vocês vão colocar a mão de vocês aqui nas costas, ó. E vão colocar a mão de vocês bem no centro, procurando a coluna vertebral de vocês. E aí vão passar os dedos entre a coluna vertebral. Vocês estão sentindo uns pequenos ossinhos? Na aula de hoje nós vamos falar sobre animais vertebrados, vai ser muito legal, então pega seu caderno, pega sua caneta para anotar os principais pontos dessa aula e vamos lá para a aula. Perfeito, gente! Então, esse pequeno experimento que eu pedi que vocês fizessem aí da casa de vocês para sentir a coluna vertebral de vocês, foi para dizer que nós, seres humanos, somos animais vertebrados, nós possuímos a coluna vertebral. E a coluna vertebral, pessoal, é uma característica comum de todos os animais vertebrados. Então, todos os animais que compõem esse grande grupo de animais vertebrados possuem a coluna vertebral, tá bom? Mas vocês viram com os respectivos professores de vocês animais que não possuem coluna vertebral. E por isso eles são chamados de animais invertebrados. O in aí é um prefixo de negação, tá bom? Esse in aqui, ó, significa não. Então, esses animais são invertebrados, não possuem a coluna vertebral, tá bom? Então, existem vários animais invertebrados, né? Como vocês viram, existem os poríferos, os quinidários, né? Os moluscos e assim por diante, uma gama de animais invertebrados. E aí eu trouxe alguns representantes aqui para vocês. Por exemplo, a lesma, ela é um animal invertebrado, ela não possui coluna vertebral. A borboleta, que é um artrópode, também é um animal invertebrado, ou seja, não possui coluna vertebral. A joaninha, a mosca, o escorpião, tá? O polvo, a lula e todos os outros animais invertebrados não possuem coluna vertebral, tá bom? Porém, como vocês viram nas características gerais dos animais invertebrados, os animais invertebrados, alguns deles, possuem um esqueleto de proteção, tá? Na parte externa do corpo. É por isso que esse esqueleto é chamado aí, ó, de exoesqueleto. Vou marcar aqui para vocês verem, ó, exoesqueleto. Exo significa fora, tá bom? Então é um esqueleto fora do corpo, tá certo? Então, esses animais, os invertebrados, eles não possuem a coluna vertebral, mas eles possuem uma espécie de esqueleto externo que funciona como se fosse uma armadura, que funciona como proteção para o corpo desses animais, tá? Porque eles são animais, geralmente, são pequenos ou de médio porte. E aí eles precisam de uma estrutura de proteção para os órgãos internos dele. Então é por isso que eles desenvolveram aí, ao longo da vida evolutiva desses animais, esse exoesqueleto, esse esqueleto de proteção. Então eu trouxe aqui um exemplo da joaninha. Se você pega uma joaninha, você sente que ela tem uma casquinha dura, né? Então essa casquinha dela é exatamente o exoesqueleto dela, o esqueleto externo, tá bom? O caranguejo, do mesmo jeito, o caranguejo também tem um exoesqueleto, tá? O caranguejo também é um artrópode, então ele é protegido, os órgãos dele é externamente protegido por esse exoesqueleto, tá bom? E aí existem uma variedade de outros animais que possuem exoesqueleto, tá? O caranguejo, o camarão, besouros e assim por diante, tá bom? A maioria dos invertebrados possuem. Bom, e nesse exoesqueleto vai ter articulação, tá? Que vai permitir a movimentação desses animais. Então, ó, vocês podem perceber que tanto a joaninha quanto o caranguejo tem umas perninhas de locomoção. E essas perninhas, eles conseguem se movimentar porque nesse exoesqueleto tem essa estrutura de locomoção, uma articulação que permite a movimentação desses animais. E aí é por isso que eles conseguem se deslocar, tá bom? Perfeito. Falamos dos animais invertebrados, né? Vocês passaram um mês praticamente vendo sobre os animais invertebrados, né? Mas vamos imaginar uma coisa. Imagine se um elefante
não tivesse um esqueleto interno de proteção, de sustentação. Olha só o tamanho do elefante, como ele é gigante, né? Bastante pesado. Imagine se ele não tivesse um esqueleto de proteção. Não daria muito certo, né? Então é por isso que ao longo da evolução, alguns animais desenvolveram um endoesqueleto, tá? Um endoesqueleto. Endo aqui significa dentro, tá certo? Então é um esqueleto que fica dentro do corpo, um esqueleto interno. E esse esqueleto interno, ele tem a função, ó, de sustentação do corpo. Então ele vai sustentar o corpo, tá? E aí vários animais possuem esse endoesqueleto. Como, por exemplo, nós, os humanos, até coloquei uma fotinha aqui, ó, do nosso esqueleto, tá certo? Outros animais, como, por exemplo, o cachorro, tem um endoesqueleto, o esqueleto do cachorro é dentro do corpo, tá? Além disso, os sapos, tá bom? Os sapos também possuem um esqueleto dentro do corpo. As aves são outro exemplo aí de animais que possuem um esqueleto também dentro do corpo. As cobras, tá bom? Os répteis, lagartos e assim por diante. Então, todos esses animais, eles têm essa peculiaridade, que é o esqueleto que está dentro do corpo, exatamente para funcionar como uma estrutura de sustentação do corpo. E essa sustentação é permitida aí devido a esse endoesqueleto, tá? E além da sustentação, esse endoesqueleto também permite a movimentação, porque nesse endoesqueleto, como vocês podem perceber, também vai existir articulações, ó, pontos de junção entre um osso e outro que vai formar esse esqueleto e aí vai acabar fazendo com que permita aí a movimentação. Então é por isso que nós conseguimos caminhar, correr, se movimentar, levantar o braço, levantar a perna e assim por diante, por causa do nosso endoesqueleto e por causa que no nosso endoesqueleto tem essas estruturas de articulação, tá bom? Perfeito. Nesse endoesqueleto, nós temos a coluna vertebral, que é uma característica comum de todos os vertebrados, tá bom? E a coluna vertebral, ela nada mais é que uma fileirinha de ossos, né? Se você pega na sua coluna vertebral, você consegue sentir nas suas costas, você sente que tem vários ossos como se eles estivessem empilhados, um em cima do outro. É exatamente isso, tá? A coluna vertebral é uma fileirinha de ossos que vai se estender aqui, ó, desde a região aqui do pescoço até um pouquinho abaixo da cintura, tá bom? E os animais que apresentam a coluna vertebral, que tem a presença da coluna vertebral lá neles, são chamados aí de animais vertebrados. Então, todos os animais vertebrados vão possuir a coluna vertebral, essa fileirinha de ossos aqui, tá bom? Então, desde os humanos, tá? Vão apresentar a coluna vertebral. As aves, como por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo do pavão, também vão apresentar a coluna vertebral. A iguana, tá bom? Que é um réptil, também vai apresentar. Os peixes, camaleão, zebra, leão, tubarão, girafa, cobra, sapo, tigre, flamingo e todo tipo de animal vertebrado que vocês imaginarem vai apresentar a coluna vertebral. Tá bom, pessoal? Então, essa é a característica comum de todos os animais vertebrados, a presença da coluna vertebral, tá bom? E olha só a coluna vertebral. Perfeito, pessoal. Além da coluna vertebral, os vertebrados, eles vão apresentar aí um endoesqueleto. Eu já até falei sobre a funcionalidade aí do endoesqueleto, né? Para que ele serve no nosso corpo? Que é uma estrutura de sustentação, né? Então, nosso corpo consegue se manter na forma como a gente conhece por causa do endoesqueleto, tá bom? Por causa dessa estrutura de sustentação. Olha aqui, ó. Então, os nossos músculos, tá? A nossa pele também, ela é sustentada por causa desse endoesqueleto, desse esqueleto interno, tá? Além disso, uma outra função, já até falei, a movimentação. O endoesqueleto permite essa movimentação, tá bom? E além do endoesqueleto, os animais vertebrados, eles vão apresentar uma estrutura chamada aí de crânio.
E o crânio, pessoal, é uma estrutura rígida que é localizada na cabeça, tá? Que vai envolver, proteger, tá, o cérebro, que é muito importante, que é o controle do nosso corpo. Então, por isso que o crânio existe, para proteção do nosso cérebro, tá bom? E o crânio, ele é constituído por um material ósseo, tá? É constituído por ossos que vão se conectando como se fosse um quebra-cabeça e também por cartilagem. Então, o crânio é constituído por um material ósseo e também cartilaginoso, tá bom? E aqui está o crânio para vocês observarem, o crânio de um humano, né? Perfeito. E falando ainda sobre os animais vertebrados, os cientistas catalogaram, eles descobriram que existem mais de 53 mil espécies de vertebrados. Então, é muito vertebrado, é muito animal. Imaginem que esses aqui foram o que eles descobriram. Ainda existem outros que certamente ainda vão serem descobertos, tá bom? Então, é muito animal vertebrado, né? Vocês podem observar nesse gráfico aí que eu coloquei para vocês, ó, que a maior parte deles são peixes, tá? Nós vamos estudar os peixes e existem muitos peixes, tá bom? E a maior parte dos animais vertebrados são peixes. Aí, em segundo lugar, nós temos aqui, deixa eu ver, os répteis, tá? Que constitui aí o grupo das cobras, lagartos e etc. Depois dos répteis, nós temos aqui as aves, tá bom? Tem uma diversidade de aves. Depois nós temos os anfíbios, tá bom? E depois que vem os mamíferos, e aí nós estamos inclusos aqui nesse grupo, tá? De mamíferos. Então, olha só como o mamífero é uma parte, assim, menor comparada com todas as outras, né? Perfeito. Para falarmos um pouco dos animais vertebrados, a gente precisa ter uma noção de como que esses animais se reproduzem, tá? Porque os animais, eles acabam se adaptando ao ambiente e acabam tendo sucesso evolutivo a partir da reprodução, tá bom? Então, se um animal chegou naquele ambiente, é porque houve todo um processo de reprodução, tá bom? Então, entre os vertebrados, a reprodução que é comum é a reprodução do tipo sexuada, tá bom? Na reprodução sexuada, envolve células reprodutivas, que são os gametas, tá bom? No caso, esses gametas são chamados aí de óvulo ou ovócito para algumas espécies e espermatozoide. Então, essas duas células aqui, são as células reprodutivas, são os gametas. No caso feminino, são os óvulos e no caso masculino, das fêmeas, são os espermatozoides. E aí, a junção do óvulo com o espermatozoide vai dar origem a um novo indivíduo, um novo ser. Tá bom? E esse tipo de reprodução que envolve esses gametas, que envolve tanto o óvulo quanto o espermatozoide, é a reprodução mais comum entre os animais vertebrados, tá bom? Então, essa união do óvulo com o espermatozoide, ela tem um nome especial, tá? Que é fertilização ou fecundação, tá bom? Então, quando o óvulo se une ao espermatozoide, ocorre o processo aí de fertilização ou fecundação. E essa fertilização ou fecundação, ela pode acontecer de duas formas. Internamente, tá bom? Dentro do corpo ou externamente, fora do corpo, tá certo? Bom, no caso da fertilização interna, a fecundação, ela vai acontecer no interior do corpo do animal, como o próprio nome já diz, interna, né? Então, ocorre aí, ó, dentro do corpo. Tá bom? Nesse caso, o macho ele vai depositar o espermatozoide dentro do corpo da fêmea. E aí o espermatozoide vai se unir ao óvulo, no processo de fertilização ou fecundação, dando origem a um novo indivíduo, tá bom? Mas existem também a fertilização ou fecundação externa. Externa significa aí fora do corpo. Então, a fecundação vai acontecer no ambiente externo, tá bom? Então, o macho e a fêmea, eles vão se aproximar, como está mostrando aqui nessa imagem desses dois peixinhos, ó. Eles se aproximam
E eles vão depositar os seus gametas no ambiente, tá? Então, eles depositam os gametas lá no ambiente. E aqueles gametas, eles vão se encontrar, tá bom? Então, na fertilização externa, é necessário que essa fertilização ocorra em ambientes que sejam ou dentro da água ou em ambientes que sejam muito úmidos. Mas por que isso? Então, porque essas células reprodutivas, os óvulos e os espermatozoides, são células que são muito frágeis, tá? Então, elas precisam acontecer em um ambiente muito úmido para que elas não ressequem, desidratem e assim sucessivamente. E aí, né, a reprodução, o processo de fecundação não iria acontecer se acontecesse um ambiente que fosse seco. Então, é por isso que ele ocorre em ambientes ou ambientes aquáticos, tá? Ou então em ambientes que sejam muito úmidos, né? E no caso dos peixes, tá bom? Ocorre dessa forma, ó, como tá mostrando nessa figurinha aqui. Então, o macho e a fêmea, eles se aproximam e aí eles lançam seus gametas lá na água. E aí lá na água, os gametas, eles vão se encontrar. Então, é por isso que é uma fertilização externa, fora do corpo, tá bom? Beleza, pessoal? Após esse processo de fecundação, seja ele internamente ou externamente, vai acontecer o desenvolvimento do zigoto, tá bom? Então, o zigoto, ele é formado da seguinte forma, a partir do processo de fecundação ou fertilização. Na hora que o óvulo se une ao espermatozoide, é gerada uma nova célula. E essa célula tem o nome de zigoto. Tá bom? E essa célula, ó, ela vai passar por processos de divisão celular. Então, uma célula vai se dividir em duas, que vai se dividir em quatro, que vai se dividir em 8, que vai se dividir em 16, até se dividir a formar um novo indivíduo, um novo ser, tá bom? Então, ocorrem sucessivas divisões celulares, tá bom? E aí, durante essas sucessivas divisões celulares, aquele embrião vai se desenvolver, tá bom? Vai chegar um certo período que o zigoto, né, que era aquela única célula, vai passar a ser chamado de embrião, porque ele já vai ter uma estrutura organizada, como tá mostrando aqui, ó, nessa figura. Isso aqui é um embrião, tá bom? Então, vocês já conseguem ver, ó, que já tem uma estrutura organizada desse novo ser, tá bom? Então, esse embrião, ele chega dessa forma através disso, tá? Do processo de fecundação ou fertilização, passa por sucessivas divisões celulares até chegar nessa forma de desenvolvimento. E aí, a partir disso, vai continuar se desenvolvendo até chegar na fase de um novo ser realmente que vai chegar lá ao mundo, né? Perfeito. Bom, existem espécies de vertebrados, pessoal, que o zigoto ele vai se desenvolver dentro do ovo, tá bom? Então, nas espécies que põem ovos, o embrião ele se desenvolve dentro do ovo, tá bom? Até o nascimento. E aí ele vai utilizar substâncias nutritivas que tem dentro do próprio ovo para poder se desenvolver, tá bom? Um exemplo, né, quando a gente pensa em animal que se desenvolve dentro do ovo, a gente pensa logo na galinha, né, que vai dar lá o pintinho. Então, mas não existe só as aves que põem ovos e que os embriões se desenvolvem dentro do ovo. Um exemplo são as tartarugas, esses animais tão fofinhos aqui, se desenvolve dentro do ovo, tá? A fecundação nas tartarugas, que são répteis, vai acontecer internamente, tá bom? Vai acontecer dentro do corpo da fêmea. Então, o óvulo e o espermatozoide vão se unir dentro do corpo da fêmea e aí depois ela vai lá, deposita os seus ovos, os embriãozinhos dela vão ficar lá se nutrindo daquele conteúdo que tem dentro do ovo, tá? Até eclodirem, tá bom? E aí eles vão lá nadando até o mar, vão se desenvolver, tornar adultos, se reproduzir novamente e esse ciclo vai continuar, tá bom? Então é dessa forma que acontece. Além das tartarugas, nós temos aqui as serpentes, tá bom? As cobras também vão se reproduzir e desenvolver os zigotos dessa forma, tá bom? As aves, tá? Alguns peixes também, então é bastante diverso, né? Beleza, mas existem espécies de vertebrados que o embrião se desenvolve dentro do corpo, tá?
O embrião vai se desenvolver lá dentro do corpo. E a nutrição, ela ocorre por meio de substâncias que tem dentro do próprio corpo, seja do corpo materno ou paterno. Aí vocês podem, oxe, como assim? Paterno? É exatamente, pessoal. Então, não só no corpo da fêmea que o embrião pode se desenvolver não, tá? No corpo do macho, o embrião também pode se desenvolver. Um exemplo clássico disso são os cavalos marinhos. Até coloquei a imagenzinha aqui. Nos cavalos marinhos, tá? São os machos que ficam grávidos, tá bom? Então, é um macho que vai abrigar os embriõezinhos, eles vão se desenvolver e aí quando ele estiver lá no ponto de ir para a água, né? Então, o macho vai acabar expelindo esses embriõezinhos e aí vão ser milhões de cavalozinhos marinhos, olha só. Tá? Então, é o macho que abriga os embriões, no caso dos cavalos marinhos. No caso da espécie humana, né? É a fêmea que vai abrigar o embrião, vai se desenvolver até se tornar um feto pronto para nascer, não é? Então, é bastante diverso, né? Entre os animais. Perfeito, gente. E aí eu trouxe uma diversidade, tá, de vertebrados que existem. E aí nós vamos ver as características de cada um deles, tá bom? Então essa aqui é a filogenia dos vertebrados, tá bom? Que mostra aí as características evolutivas que cada um desses grupos tiveram ao longo de todo o processo evolutivo. Por exemplo, nós temos aqui os peixes, tá bom? Que são grupos de vertebrados que nós iremos estudar. Temos os anfíbios, tá bom? Que também iremos estudar. Os répteis e os mamíferos, tá bom? Nós vamos estudar cada um desses grupos de animais, não se preocupe, tá bom? E aqui tem os animais que já foram extintos. Perfeito. Então vamos fazer um resumo, né, do que nós vimos, falamos de muita coisa. Bom, nós vimos sobre as características dos animais vertebrados. Vimos que esses animais vertebrados, eles possuem um endoesqueleto. Endo significa dentro, então é um esqueleto interno, tá? E nesse endoesqueleto, ele é composto aí por vários ossos, tá bom? Inclusive a coluna vertebral, tá? Que é uma fileirinha de ossos que vai sustentar o corpo. Além disso, tem a função de abrigar aí parte do sistema nervoso, tá bom? Iremos ver isso mais pra frente, lá no 8º ano. Tá? Além disso, tem o crânio, tá certo? Nesse endoesqueleto também é composto aí pelo crânio, que é uma estrutura de proteção do cérebro, tá certo? Então, os vertebrados têm essas características incomuns. Vimos um pouquinho aí sobre a reprodução dos vertebrados, que ocorre de forma sexuada, onde os gametas se encontram, dão origem a um novo indivíduo, tá bom? Perfeito. E vimos um pouquinho também da filogenia desses animais, né? Dos grupos que compõem aí os vertebrados, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, tá? Os mamíferos e as aves, tá bom? Perfeito. Então, para a gente exercitar um pouquinho tudo que nós aprendemos hoje, vamos responder umas questõezinhas, tá? Bem básicas. Vamos ver se vocês aprenderam de fato o que foi falado na aula de hoje. E a primeira questão fala o seguinte: o caranguejo possui um esqueleto externo que permite proteção. Além disso, nesse esqueleto tem articulações que permitem a movimentação desses animais. Esse esqueleto é chamado de pontinhos. E aí, vocês acham que esse esqueleto dos caranguejos é chamado como? Vou dar um tempinho para vocês, tá bom? Uns 30 segundinhos para vocês tentarem responder essa questão, tá bom? E logo em seguida eu volto com a resposta.
Perfeito, pessoal. Então, voltamos. E aí, vocês marcaram o quê? Qual foi a resposta de vocês? Vamos lá. Então, gente, o caranguejo é um animal o quê? Vertebrado ou invertebrado? Invertebrado, né? Ele não tem coluna vertebral. Esse animal, ele possui um esqueleto externo, tá bom? De proteção, que funciona como se fosse uma armadura para proteger lá os órgãos desse animal, tá bom? O nome desse esqueleto externo é endoesqueleto? Não, né? Endo significa dentro, tá? Então não é endoesqueleto, já descarta a letra A. É esqueleto interno? Não, esqueleto interno é a mesma coisa de endoesqueleto, que é dentro do corpo. Então já descarta a letra B. É um esqueleto calcário? Também não, né? É um exoesqueleto. Resposta, letra D de dado, tá bom? É um exoesqueleto. Exo significa fora, tá bom? Perfeito. Segunda questão. Dos animais abaixo, quais são os considerados vertebrados? E aí tem vários animais aí nas alternativas. Vou dar 30 segundinhos para vocês me dizerem a resposta dessa questão, tá bom? Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Perfeito, pessoal. Então, voltamos. E aí, vocês marcaram o quê? Bom, aranha é um animal vertebrado? Não, já descarta essa. Camarão é um animal vertebrado? Também não, é invertebrado, né? Sapo, é um animal vertebrado. Cobra, também é um animal vertebrado. Camaleão, também é vertebrado. E zebra, também. Então, resposta, letra C de coração, tá bom? E vou deixar essa aqui para depois, tá bom? E essa também. Bom, vou terminar a aula de hoje com essa frase que eu gosto muito de um poema de Guimarães Rosa que fala assim: a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então foi isso, pessoal. Um forte abraço para todos, um grande beijo e até a próxima.